Jesus está com os seus discípulos num pé de um monte. Alguns dizem que este monte era o Monte Tabor, outros dizem que era o Monte Hermon. Não se sabe que monte era esse, mas ele é chamado de o Monte da Transfiguração. E Jesus está com os seus 12 discípulos. A Bíblia nos diz que ele, estando com os seus 12 discípulos, ele o chama 3 em particular. E a Bíblia dá o nome desses 3, Pedro, João e Tiago. Diz a Bíblia que Pedro, João e Tiago é chamado por Jesus para o alto deste monte, chamado de o Monte da Transfiguração. A Bíblia nos diz, queridos, que diante deste monte ficou 9 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos em especial, que seria os 12, o plano de Cristo, que seria os 12 apóstolos, e seriam os líderes da igreja primitiva apostólica. Então diz-nos o texto que Jesus destes 12 chama 3, e a Bíblia cita o nome dos 3, como já vos disse, e é Pedro, João e Tiago. E Jesus os convida, os chama para subir ao monte da transfiguração. Lá em cima deste monte, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 9, Lucas diz, falando deste mesmo texto, diz Lucas que Jesus orou, e orando ele, a sua aparência foi transfigurada. Todos nós sabemos que Jesus Cristo, sendo homem, ele era também Deus, porque ele, sendo homem, nunca deixou de ser Deus. Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo disse que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Paulo está dizendo, ele esvaziou-se a si mesmo e desceu entre os homens, tomou a forma humana. Ele abriu mão de algumas coisas, tomou a forma de servo, e Paulo disse que ele foi obediente ao Pai até a cruz e morreu. E diz a Bíblia que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia! Diz a Bíblia que Jesus chama Pedro, João e Tiago para cima do monte, e lá em cima do monte ele ora, e a sua aparência é transfigurada. Lá em cima do monte, Jesus começa a se revelar o que ele é, o que ele sempre foi e o que ele sempre será. Ele começa a se revelar antes de ser homem. Ele começa a se revelar o que ele é por dentro daquela carne humana. Ele começa a se revelar para Pedro, João e Tiago como o Deus Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que ele, orando, a sua aparência é transfigurada. O seu rosto começa a resplandecer como o sol. As suas vestes começam a ficar brilhantes, brilhosas como a luz. E diz a Bíblia que desceu 2 profetas, o profeta Moisés e o profeta Elias. Elias representava os profetas, Moisés era o grande líder no Antigo Testamento de Israel, aquele que Deus usou para libertar o povo da escravidão, aquele que Deus usou para trazer 10 pragas sobre o Egito, aquele que Deus usou para dar a lei para Moisés, para Israel, aquele que Deus usou para guiar o povo até a terra prometida, a Abraão, a Isaac e a Jacó, terra de Canaã. Aleluias! Então diz a Bíblia, irmãos, que a sua aparência é transfigurada. Então diz a Bíblia que desce o profeta Elias e o profeta Moisés está falando com ele. Lucas diz que Jesus está falando com Elias e Moisés acerca da sua partida e acerca da sua morte, acerca da sua partida, que após a ressurreição ele subiria ao Pai, voltaria ao Pai. Aleluia! Então diz a Bíblia que ainda Jesus falava com Elias e Moisés quando Pedro entra na conversa e diz: bom estarmos aqui, Senhor, se queres falar
faremos aqui 3 tendas, uma será para ti, outra será para Moisés e outra será para Elias. Aleluia. Pedro estava dizendo: aqui estão os 3 grandes líderes de Israel, aqui está Moisés, o representante da lei, aqui está Elias, o representante dos profetas, e aqui está o Messias de Israel, o prometido. Aleluia. Mas Pedro não sabia que Jesus não era só o grande líder, ele era mais que líder, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus forte, o Conselheiro, Raiz de Jessé, estrela resplandecente da manhã, Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso que há de vir, aquele que está conosco e um dia vai voltar para nos levar para o céu de glória. Aleluia. Quem acredita, levante a mão e dê um brado de glória para ele. Ele é o Jesus Cristo. Então diz a Bíblia, irmãos, que ainda falava Pedro quando a nuvem luminosa os cobriu o cume do monte, e de dentro daquela nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Esta nuvem é a mesma nuvem que cobriu o tabernáculo quando Moisés guiava o povo de Israel pelo deserto para a terra de Canaã. A Bíblia diz que uma nuvem cobria o tabernáculo, de dentro da nuvem Deus falava com Moisés face a face e pouco a pouco. Aleluia. E diz a Bíblia que ainda falava Pedro: a nuvem cobre, a voz do Pai se revela, fala. Eles ficam tão temerosos que caem como se estivessem mortos. Então diz a Bíblia que Jesus toca neles, eles voltam de si da sua êxtase. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o texto diz que enquanto um fato está acontecendo em cima do monte, um outro fato está acontecendo no pé do monte. Enquanto Pedro, João e Tiago está vendo a glória do Deus Todo-Poderoso, está vendo Jesus, quem Ele é, de fato, de verdade, o Deus glorioso se revelando, o seu rosto resplandecendo como o sol, as suas vestes brilhando como a luz. Diz a Bíblia que enquanto Pedro, João e Tiago está tendo esta revelação, aleluia, está sendo revelado, manifestado para eles quem é Cristo de verdade. Enquanto isso está acontecendo em cima do monte, outro fato está acontecendo no pé do monte. E que fato é esse, pregador? É que diz-nos a Bíblia, irmãos, que os 9 discípulos que ficaram no pé do monte, Jesus, Pedro, João e Tiago estão em cima do monte, mas 9 ficam no pé do monte. Esses 9 discípulos, quando eles estão no pé do monte, de repente a multidão vai chegando, o pessoal vai chegando, o povo vai chegando, e cria-se uma grande multidão. Esta multidão está no pé do monte. Eu acredito que os 9 discípulos que ficaram lá disseram para a multidão: o mestre está lá em cima, mas ele vai descer a qualquer momento. Ele subiu com Pedro, João e Tiago. Então a multidão cerca e começa ali um fato interessante. É que dentre a multidão sai um homem. Este homem tem um filho, e o seu filho é lunático, é epilético, sofre muito, pois diz a Bíblia que ele é oprimido por um
espírito maligno. E esse espírito maligno tem um traço, tem um projeto traçado, tem uma obra já planejada. E o intento daquele demônio é arrancar a vida, ceifar a vida daquele rapaz. Então aquele homem, o pai daquele rapaz, então ele fica sabendo da fama de Jesus Cristo, aquele que tem poder sobre os demônios, aquele que tem poder sobre as enfermidades, aquele que faz milagres em Israel. Então aquele homem vai ao encontro dele. Enquanto Pedro, João e Tiago estão ouvindo a voz de Deus, bradando em cima do monte, a nuvem está os cobrindo e os envolvendo. Está vendo Jesus com a sua face que está resplandecendo como o sol e as suas vestes brilhando como a luz. Há uma guerra travada no pé do monte. Aleluia. Eita glória. Então diz a Bíblia que aquele homem pega o seu garoto e apresenta para os 9 discípulos. Então diz a Bíblia, irmão, que eles nada puderam fazer. Aqui nesta noite nós vemos neste texto 2 grupos de pessoas. Vemos aqui não porque dizemos nesse texto onde nós lemos 2 igrejas. A igreja do cume do monte e a igreja do pé do monte. A igreja que se relaciona e que tem experiências com Jesus Cristo. E a igreja que está no pé do monte, mas não está vendo a glória, não está sentindo a glória, não está se relacionando com Deus. Vemos aqui 2 igrejas, 2 povos, nós vemos aqui 2 grupos esta noite, nesse texto. Vemos a igreja, aquela que está